Olá, nós vamos trazer aqui sobre o chamado auxílio inclusão, um benefício assistencial que foi regulamentado pela Lei 14.176, de 22 de junho de 2021. Deveria ter sido regulamentado há tempos em face do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas veio agora, pela Lei 14.176, fazendo incluir na Lei Orgânica da Assistência Social o artigo 94. Esse artigo, ou o auxílio inclusão, ele entra em vigor a partir de 1º de outubro de 2021. Embora a lei esteja publicada em junho de 2021, a parte do auxílio inclusão passa a vigorar em outubro de 2021. Então, você já tem, né, uma coisa aqui na frente. Então, o porquê? O que é o auxílio reclusão? Veja, o auxílio inclusão, e aí a gente não pode, cair na armadilha. O auxílio reclusão, ele é um benefício da Previdência Social concedido aos dependentes de um segurado que foi recolhido à prisão em regime fechado. Reclusão. Agora, o auxílio inclusão é para incluir, é dentro da política de inclusão da pessoa com deficiência. E é um benefício devido à pessoa com deficiência, tá? Ele é um benefício de prestação continuada. Sim, ele é um auxílio que está previsto lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas que ainda não tinha sido regulamentado e passa a ser regulamentado agora e começa a vigorar em outubro de 2021, garantindo aquelas pessoas com deficiência que têm direito ao BPC da LOAS o valor de meio salário mínimo que ingressarem ao mercado de trabalho. Olha, elas têm todos os requisitos, a pessoa com deficiência tem todos os requisitos para ficarem recebendo o BPC da LOAS. Mas se elas começarem a exercer atividade remunerada, começarem a trabalhar, elas passam a ter o direito ao auxílio inclusão, sem prejuízo da remuneração pela atividade. Deixam de receber o BPC, ele fica suspenso, não é cancelado, ele fica suspenso. E além dele voltar ao mercado de trabalho, ou ser inserido ao mercado de trabalho, tendo a remuneração, ele ainda recebe o chamado auxílio inclusão, no valor de meio salário mínimo. Por quê? É essa a ideia, de realmente inclusão. A previsão do auxílio inclusão no Estatuto da Pessoa com Deficiência, na Lei 13.146, prevê lá no artigo 94, terá direito a auxílio inclusão, nos termos da lei, a pessoa com deficiência moderada ou grave que receba o benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei 8.742, de dezembro de 93, ou seja, que receba o benefício do chamado BPC LOAS e que passe a exercer atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do regime geral de previdência social, que tenha recebido nos últimos 5 anos o benefício de prestação continuada, o BPC, e que exerça a atividade remunerada
que o enquadre como segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Então, o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, a lei lá de 2015, prevê, olha, você, pessoa com deficiência no grau moderado ou grave, que passa então a exercer atividade remunerada, e aí nesse caso passa a ser segurado obrigatório do regime geral, vai ter direito a um auxílio e inclusão. Ou mesmo aquele que durante 5 anos, né, nos últimos 5 anos, tenha recebido o BPC e passou a exercer atividade remunerada, também terá direito ao auxílio e inclusão. Então, a lei vai determinar o quê? Que essa pessoa deixa de receber o BPC, né? Mas caso volte, né, perca o emprego, perca a renda com atividade remunerada, ele volta automaticamente a receber o BPC, sem necessidade, então, de passar por nova avaliação no seu grau de deficiência, porque ele já tinha sido avaliado. Ele já tinha tido aquela avaliação que agora nós chamamos de biopsicossocial, né? Porque antes a lei trazia o quê? Uma avaliação médica e social. Com a mudança, a avaliação biopsicossocial. Então, a lei determina que, ao ser a pessoa contemplada com auxílio e inclusão, ela deixa de receber o BPC da LOAS. É a maneira de levar essa pessoa a ser inserida na sociedade, começar a ser valorizada pelo trabalho, né? Que é um dos objetivos da assistência social, a sua integração ou reintegração ao mercado de trabalho e à vida comunitária. E com isso, ela perde o BPC? Sim, ele fica suspenso, mas ele tem direito ao auxílio reclusão de meio salário mínimo. Então, veja, a Lei 14.176, de junho de 2021, em relação ao auxílio inclusão, ela entra em vigor a partir de 1º de outubro de 2021. E aí, como funciona essa situação? Então, lá na LOAS, a partir de 1º de outubro de 2021, é incluído, né, o artigo 26A. Terá direito à concessão do auxílio e inclusão, de que trata o artigo 94 da Lei 13.146, de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência moderada ou grave. Então, deficiência leve não tem direito ao auxílio e inclusão. Se a pessoa com deficiência leve, por acaso, estiver recebendo BPC, que eu acho muito difícil, né? Mas se tiver e for exercer atividade remunerada, você já sabe, terá o benefício suspenso. A não ser que for contrato de aprendizagem, que aí poderá acumular durante, no máximo, 2 anos, o BPC e a remuneração. Mas se for deficiência moderada ou grave, ele vai ter direito ao auxílio e inclusão quando, cumulativamente, receba BPC, benefício de prestação continuada, e passe a exercer atividade. 1. Que tenha remuneração limitada a 2 salários mínimos e que enquadre o beneficiário como segurado obrigatório do regime geral de previdência social ou como filiado a regime próprio de previdência social da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Olha, aqui a lei melhorou a situação. Por quê? Porque no Estatuto da Pessoa com Deficiência fala segurado obrigatório da Previdência Social do regime geral. Ora, você já pensou se ele passa
é aprovado num concurso público de um município que tenha regime próprio e a remuneração é de até 2 salários mínimos, ele não teria auxílio inclusão? Estaria, né, discriminando aquela pessoa com deficiência. Se fosse no regime geral, teria. Se no regime próprio, não teria. Então, aqui a lei foi isonômica. Olha, cumulativamente, ele estava recebendo o BPC e passa a exercer atividade com remuneração de até 2 salários mínimos, mas que então seja beneficiário enquadrado como segurado do regime geral ou, né, de regime próprio, seja da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município. Também tenha inscrição atualizada no momento do requerimento do auxílio inclusão. Tenha inscrição regular no CPF e atenda aos critérios de manutenção de benefício de prestação continuada, incluídos os critérios relativos à renda mensal per capita exigida para o acesso ao benefício, observado o disposto no parágrafo 4º desse artigo. Olha, esses aqui têm a inscrição atualizada no CAD único, né? Aí a questão é ter a inscrição atualizada, porque a inscrição no CAD único já é uma exigência para ele ter o BPC, tanto para concessão quanto para manutenção. Então, se ele já tinha o BPC, tem a inscrição no CAD único. Ela tem que estar atualizada. Ter a inscrição regular no CPF, que também é uma exigência para o BPC. Atenda aos critérios de manutenção do benefício do BPC, incluídos os critérios relativos à renda familiar mensal per capita exigida para o acesso ao benefício, ou seja, aquela renda per capita familiar exigida para o BPC. Mas observado o parágrafo 4º, porque na hora que eu li a primeira vez, eu já fiquei prestando atenção. Falei, olha, se exigir aquela renda per capita inferior ou igual a 1/4 do salário mínimo, e ele vai ganhar até 2 salários mínimos, ele vai sair dessa renda. Aí vem o parágrafo 4º e diz, para fins de cálculo da renda familiar per capita, de que trata o inciso 4 do caput desse artigo, serão desconsideradas as remunerações obtidas pelo requerente em decorrência de exercício de atividade laboral, desde que o total recebido no mês seja igual ou inferior a 2 salários mínimos, e as rendas oriundas dos rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem. Então, tá ótimo. Por quê? Porque se entrar o que ele vai ganhar, aí realmente ele não cumpre o último requisito, ele não tem o auxílio inclusão. Então, para que ele tenha direito ao auxílio reclusão, ele tem que, a remuneração que ele vai ganhar tem que ser de até 2 salários mínimos, né? Passando a ser segurado obrigatório ou do regime geral ou do regime próprio. Cadastro único atualizado, CAD único, CPF regular e renda per capita familiar, de acordo com o que o BPC determina. Só que, no caso, não entra nesse cálculo essa remuneração que ele vai receber, tá? Por quê? Porque se entrar, ele não vai cumprir os requisitos, né? Ele não vai cumprir os requisitos. Então, só aí a gente fica vendo essa situação. Então, ele tem que cumprir essas exigências, tá? Essas exigências. Então, ele estava recebendo o BPC e passa, então, a exercer atividade remunerada. Cumprindo essas condições, ele tem direito ao auxílio e inclusão, no valor de meio salário mínimo. Vai receber o auxílio e inclusão e a remuneração de até 2 salários mínimos. Continuamos.
no próximo bloco.